São 12 horas e 51 minutos. Aqui conosco a secretária municipal de saúde de São Raimundo Nonato, Jussara Castro, que assumiu a secretaria recentemente. Secretária, é um prazer recebê-la aqui no nosso noticioso. Seja bem-vinda aqui no Jornal Factorama. Boa tarde. Boa tarde, Mário. Obrigada. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Serra da Capivara. Boa tarde a toda a população do nosso território. Bem, secretária, em que situação a senhora encontrou a Secretaria de Saúde e quais as mudanças que a senhora pretende fazer? Bom, Mário, a gente encontra a Secretaria de Saúde, graças a Deus, andando com os serviços prestados à população, né, dentro do esperado, não é isso? Nós encontramos as equipes de saúde da família, não é isso? Algumas com alguns desfalques, não é isso? Faltando alguns profissionais, mas que a gente já está fazendo toda a correção relacionada a isso. Esses dias a gente tem feito bastante levantamento, não é isso? Conhecendo e se aprofundando cada vez mais na estrutura, temos dado uma atenção especial essa semana ao céu e à saúde bucal, né? Nós fizemos uma pequena reforma, estamos concluindo uma pequena reforma lá no céu, estamos adquirindo também alguns equipamentos para melhorar a nossa assistência e reduzir uma fila de espera que a gente tem lá, uma demanda reprimida em alguns procedimentos mais especializados e fazendo realmente essa leitura completa, né, da nossa saúde na atenção básica, né? Então, numa próxima oportunidade, eu quero vir pontuando isso de forma mais efetiva, né? Esses dias os postos, a gente estava em um recesso, mas a gente está aí tomando pé de toda a situação. Mas, na medida do possível, nós temos uma saúde em São Raimundo, Mário, bastante efetiva, não é isso que consegue atingir a população, concluir os serviços e atingir as metas de alguns programas, de algumas ações, de forma bastante eficaz. Os postos de saúde, as UBSs estão em pleno funcionamento? Estão em pleno funcionamento. Nós teremos algumas modificações que vamos estar comunicando à população em momento oportuno. Estamos fazendo visitas, vendo o que precisa ser feito de alguns reparos. Alguma deficiência de profissional que tem, a gente também já está buscando fazer essa correção, mantendo todas as equipes completas e também nos preparando para as nossas 2 UBSs que nós teremos o andamento aí no decorrer do ano, né? Isso que seria o Junco e lá no Campestre. Bem, e quais as ações previstas, né, para este ano de 2023? Mário, esse ano a gente espera avançar bastante na questão da saúde, até porque a gente aguarda que a saúde não sofra tanto como nós sofremos nos 2 últimos anos com a pandemia. Isso acabou restringindo bastante, porque a gente precisava voltar o olhar para as ações mais emergentes, né, com a própria questão da pandemia. E o que a gente busca realmente esse ano é deixar o nosso serviço cada vez mais eficaz, levar a população a assistência à saúde de forma efetiva para toda a população e vamos avançar, Mário, posteriormente em algumas áreas específicas, como na saúde da criança, na atenção à saúde do idoso, não é isso? Que a gente vai estar fazendo uma programação e aí, como a gente está chegando agora, eu ainda vou trazer isso mais detalhado para a gente discutir com a população, apresentar para a população essas políticas de forma mais efetivas, porque nós estamos também passando por mudança do governo do Estado, mudança no governo federal, isso certamente implica nas alterações em relação a alguns programas. Então, na medida que a gente for se apropriando mais disso, a gente vai estar trazendo essas ações de forma mais eficaz. Mas a meta é sempre fazer com que o serviço chegue a toda a população da forma mais eficiente possível. Bem, secretária, como está o diálogo com os agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, já que esses profissionais estão reivindicando o piso salarial aprovado do ano passado e que, segundo eles, até o momento não receberam? Mário, eu ainda não recebi ninguém representante da categoria, mas eu quero dizer que eu estou à disposição, sempre que eles quiserem e precisarem, a gente está lá à disposição para que a gente faça essa conversa sim. Até onde eu tenho conhecimento, houve uma conversa anterior do sindicato, né, dos seus representantes e o jurídico do sindicato e também dos representantes da prefeitura. Mas eu estou à disposição para atender a categoria, só me procurar na secretaria que a gente estabelece o diálogo sim. Bem, secretária, com relação à Covid-19, existem notificações de casos ativos no município? Mário, eu vou só fazer um parêntese antes de falar sobre
as notificações, nós estamos retomando, né, os calendários de vacinação de Covid, que vão acontecer todas as sextas-feiras no nosso município, já iniciou semana passada, né? Nós estamos com o atendimento na unidade de saúde, está concentrado só na unidade de saúde da Milonga, desculpa, no horário da manhã e à tarde, não é isso? De 8 às 11, né? E das 14 às 17 horas. E aí a gente vai fazer esse calendário, eu vou até pedir para a Valéria, que é a nossa coordenadora de imunização, para que ela descreva, não é isso, para a gente as datas de forma mais detalhadas e os dias, né? Aliás, desculpa, as doses de cada categoria, e aí ela pode estar te passando essa informação de forma mais precisa. Valéria, boa tarde. Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos. Como a nossa secretária já falou, nós estamos retomando, né, nesse ano de 2023, a vacinação contra a Covid-19. Ela vai ser concentrada na UBS da Milonga até o momento, todas as sextas-feiras, né? Então, nessa sexta-feira, nós já teremos mais um momento de repescagem naquela UBS. Então, a gente convida a toda a população que compareça à unidade, né, de 8 horas até as 11 horas da manhã, de 2 horas até as 4 da tarde, para poder estar atualizando o calendário de vacinação de cada um. Tá? É importante ressaltar que nós vamos ter dose 4, né, de pessoas de 18 anos ou mais que vacinaram com a terceira dose até o dia 6 de setembro de 2022. Vamos ter a terceira dose. Nesse momento, nessa sexta-feira, nós teremos apenas terceira dose para pessoas acima de 18 anos. Por quê? Nós estamos com a falta da vacina Pfizer. Né? O Estado ele ainda não repassou aos municípios esse ano ainda quantitativo de vacina para a gente poder estar completando esse pessoal. Na semana passada nós tivemos, mas essa semana nós não teremos, porque infelizmente a vacina ela tem um prazo de validade, ela vence. Né? Então, na sexta-feira, dose 3 somente para pessoas acima de 18 anos. Né? Dose 2 para crianças de 5 anos ou mais, né, que perderam por algum motivo. E primeira dose também para pessoas de 5 anos ou mais que perderam por algum motivo essa dose da vacina. Teremos também a dose 2 das crianças de 6 meses a 2 anos de idade, né, com comorbidades, que já tomaram a vacina da Pfizer em um momento anterior, né, a Pfizer Baby, que a gente chama. Então, podem estar comparecendo ainda essas crianças. Se tiver alguma criança que ainda não compareceu na sexta-feira passada, para completar, para dar seguimento ao esquema de dose 2, compareçam, né, para poder estar atualizando. É importante também a gente ressaltar aqui, Mário, que devido a todo esse processo de mudança de governos, né, ainda não houve um repasse do Ministério da Saúde, nem do Estado para os municípios de vacina. Tá? Então, no momento, a gente também está com a deficiência da vacina Butantan, que é a Coronavac, que a gente utiliza ela nas crianças de 3 e 4 anos. Então, até o momento, a gente está aguardando o repasse dessas vacinas para poder a gente estar conseguindo concluir o esquema vacinal das crianças de 3 e 4 anos de idade. Bem, Valéria, existe muitas pessoas que não retornaram para tomar a vacina de reforço? Sim, sim. Temos muitas pessoas ainda que ainda não tomaram, em média ainda umas 6 mil pessoas que estão em deficiência da dose 4, né? Então, a gente pede para que essas pessoas vejam, procurem o cartão de vacina e vejam nesse cartão a data da última dose para poder estar atualizando o esquema vacinal deles. Porque ainda são muitas pessoas que estão faltando dose de vacina e isso nos causa uma preocupação, porque a Covid ainda está aí, né? Ela não acabou, ela não foi embora, apesar ainda das vacinas, que diminuiu significativamente o número de casos, né? Mas ela ainda existe. Então, eu peço a cada um, a população, a cada um, que procurem a unidade na sexta-feira, em todas as sextas-feiras, né? Para poder estar atualizando o calendário vacinal. Bem, com relação aos casos de notificações ativos, existe no município? Valéria, você está mais a par. Nós estamos com algum caso ativo Nós temos alguns casos ativos, mas em relação ao quantitativo populacional, está relativamente baixo. Secretária, e com relação a medicamentos, existe nos postos de saúde? Mário, no final do ano nós fizemos, no começo de dezembro, né, porque eu passei praticamente o mês de dezembro todo, né, isso acompanhando a rotina da secretaria, até para me inteirar um pouco mais
sobre a rotina, e uma das preocupações que nós tivemos foi relacionada a medicamento. Então, toda a demanda de medicamento foi solicitada, Mário, mas às vezes a gente tem dificuldade, porque os próprios laboratórios, eles têm dificuldade de entregar essa medicação para a gente. Então, existem algumas medicações da atenção básica, como o remédio de pressão, como a losartana, por exemplo, temos tido um pouco de dificuldade por conta do fornecedor. Toda a solicitação, isso da demanda, da nossa necessidade para atender os nossos postos de saúde foi feita e nós estamos recebendo gradativamente. Né? Nós estamos com uma programação já com os nossos gerentes das UBS, a gente vai estar fazendo encontros com eles, teremos capacitação com nossos profissionais na próxima semana e vamos estar sempre focando nisso, fazer um planejamento muito correto, muito detalhado, para que a gente, já sabendo que os laboratórios demoram na entrega, para que a gente faça essa solicitação antecipada. Então, no momento, se nós ainda estamos com algumas medicações pontualmente em falta nos nossos postos de saúde, mas nós estamos fazendo todo o esforço necessário para que até o final do mês a gente não tenha mais essa deficiência e vamos estabelecer um cronograma para que a gente reabasteça todos os nossos postos, isso sem que haja essa deficiência. Mas a aquisição está sendo feita pelo município. A dificuldade que nós temos é realmente da entrega dos laboratórios. A gente vai, às vezes, nem espera eles trazerem aqui, porque às vezes o laboratório fica esperando chegar a medicação toda para trazer tudo. Às vezes a gente manda buscar em Teresina e vai trazendo em pequenas quantidades para que a deficiência não seja tão grande. Então, eu peço à população ainda um pouco essa compreensão. Eu sei que isso tem sido uma reclamação recorrente eu mesma, todas as vezes por onde eu andei, sempre a gente ouve. Não é toda a medicação, viu, Mário? Nós temos dois itens, basicamente, de medicação que a gente recebe um pouco mais de reclamação em relação a ele. O restante das outras medicações a gente consegue dispensar sem nenhum tipo de problema. As outras duas medicações de pirona, às vezes a medicação de pressão, acontece por conta dos laboratórios. Secretária e a Valéria, mais alguma coisa a acrescentar? Bom, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando para o povo de São Raimundo, falando para o povo da minha cidade. Eu estou vindo, quero até pedir desculpa pelo atraso, né? Nós estávamos agora numa reunião com a prefeita Carmelita na prefeitura, com todos os secretários, para a gente estabelecer as nossas metas e o nosso plano de ação. Por isso que eu pedi para você me dê mais umas 2 semaninhas aí para eu terminar a minha programação, porque a gente está fazendo um levantamento a pedido da prefeita, então a gente está fazendo todo esse apanhado para que a gente construa um plano de ação realmente que venha atender às necessidades da nossa população. E também, Mário, eu vou aproveitar que está aqui, você não me perguntou, mas sempre pergunta, dizer aos servidores da saúde que o nosso recurso entrou ontem na nossa conta, a gente já está vindo da Secretaria de Administração e Finanças, o pagamento até no final da tarde dos servidores deve estar na conta, né, com exceção do pessoal da UPA, porque a gente aguarda o repasse da Secretaria de Saúde, a gente já fez essa solicitação no início da semana, eu acredito que até o final da semana esteja na conta. Né? A gente sabe que está um pouco tarde, hoje são 11, mas a gente depende dos repasses, então, tão logo o Ministério concluiu o pagamento ontem, né, os repasses suficientes para pagar a folha, porque às vezes vai entrando recursos de programa, não é suficiente para pagar todo mundo. Não vai pagar uns e deixar outros fora. Então, até o final da tarde, nós estaremos com o nosso pagamento em conta. Valéria? Só tenho a agradecer também a oportunidade do espaço e só deixar aqui a toda a população que todos da Secretaria de Saúde estamos à disposição para qualquer dúvida. Queremos agradecer, portanto, as explanações da secretária municipal de saúde de São Raimundo Nonato, Jussara Castro, e também da Valéria, que é a coordenadora de imunização da secretaria, Valéria Castro, aqui no Jornal Facturama. Boa tarde. Agora são 13 horas e 5 minutos em São Raimundo.